Olá, graça e paz, eu sou a missionária Kelly, estou aqui para mais uma live abençoada juntamente com você. Vem ouvir Deus falar comigo, estou esperando por você. Vai conectando, vai chegando, vai chamando seus amigos, seus familiares. Tem aqui, olha, o aviãozinho, vai enviando para as pessoas que você conhece, para que elas também possam se conectar e que Deus também possa falar com elas. Enquanto isso, eu quero saber como vocês estão, como está sendo a semana de vocês, como foi o seu dia, como está a sua vida, sua família, seu trabalho. Eu imagino que esteja tudo bem, já que o nosso Deus é bom e está sempre cuidando de nós. Vou ficar aguardando aqui um pouquinho enquanto vocês vão chegando, para que nós possamos largar do ponto de partida juntos esta noite. E o nome do Senhor será glorificado mais uma vez, como sempre e eternamente. Deus seja louvado por tudo. Vamos ouvir um pouquinho desse louvor. Vocês que acompanham as minhas lives sabem que eu gosto muito desse louvor. Ele foi o louvor de fundo para as minhas lives do ano passado, e esse ano, quando nós tivemos que pensar em algum outro louvor, eu realmente não consegui me decidir por outro ainda. Então vamos perseverar com este louvor até que o Espírito Santo nos inspire, nos incline para uma outra opção. Deus seja louvado em tudo, em todo tempo e de preferência por todos. Vai chegando, vai chamando. Minha amiga Fernanda, seja bem-vinda. Fernanda é uma bênção na minha vida, é um presente que os céus trouxe para mim. Seja bem-vinda. Eu acho que é Jennifer. Seja bem-vinda, Jennifer. Deus te abençoe, sim. É a Jennifer. Deus abençoe você. Tô com saudades. Você disse que ia vir aqui para nós conversarmos, para nós nos vermos. Já estamos em fevereiro e você ainda não veio. Venha, minhas portas estão abertas para você, viu? Te amo muito. Tenho lembrado de você nas minhas orações e isso me faz sentir um pouquinho mais perto de você. Deus seja louvado pela sua vida. Seja bem-vinda, irmã Josi. Deus abençoe, irmã Josi. E seja uma bênção para nós esta noite estarmos juntas aqui, adorando o nome do Senhor nosso Deus. Fê, também te amo, tá? Te amo muito. Você é uma das minhas irmãzinhas de outra mãe. Como eu te amo. Você mora aqui no meu coração. Você e toda a sua família e agregados também moram aqui no meu coração. Deus abençoe, viu? Hoje e sempre. Chegou uma outra irmã também. Eu só não estou conseguindo discernir o nome dela. Não sei se é Juliana, alguma coisa assim. Escreve para mim, irmã, o seu nome, por gentileza, para que eu possa cumprimentar você, assim como cumprimentei as outras, tá bom? Irmã Josi de Fátima, irmã Amanda, é isso, né? Como Deus é bom. Vocês sabem que eu só posso fazer o meu trabalho se houver participação de vocês, né? Ninguém consegue prosperar sozinho, né? E eu nem tenho essa intenção de me fazer em Cristo e por Cristo só. Então eu louvo a Deus pela vida de vocês. Eu sou grata ao Senhor pela vida de vocês, mesmo vocês aos quais eu não conheço pessoalmente, pelo menos não ainda, né? Mas quem sabe o Senhor ainda vai nos dar esta oportunidade e será um prazer, assim como é conhecer as pessoas que eu conheço. De vez em quando eu vejo uma citação no Face que diz mais ou menos assim: não seria bom se a gente pudesse desconhecer algumas pessoas? Eu acho que não. Eu acho que algumas pessoas passam pela nossa vida justamente para nos ensinar a não sermos como elas, né? Com algumas pessoas você vai aprender coisas boas e com outras pessoas você vai aprender sobre coisas más. Mas todas essas pessoas são úteis a nós no que diz respeito ao aprendizado, né? E eu aproveito para dizer a vocês que
A gente não pode ter em mente essa ilusão de que a gente só aprende coisas boas com pessoas boas. Nós podemos aprender coisas boas com pessoas más, assim como podemos aprender coisas más com pessoas boas, tá bom? Uma das coisas que eu gosto de falar para ilustrar isto tudo é que, por exemplo, a Bíblia diz que Deus, Pai, amaldiçoou a serpente por ela ter dado lugar ao diabo e ter seduzido a Eva e ter gerado tudo que gerou, né? Que foi a desobediência, porque desobediência gera desobediência. Vou repetir. Desobediência gera desobediência. Assim como a obediência gera recompensa, a desobediência gera desobediência. Então, como que foi que isso aconteceu? A serpente deu lugar ao diabo, seduziu a mulher. Aí a mulher desobedeceu ao marido e o marido desobedeceu ao Senhor e ambos foram expulsos do paraíso. Mas voltando à questão da serpente, prestem atenção. A Bíblia diz que o Senhor amaldiçoou a serpente. Porém, centenas de anos depois, o Filho nos disse assim: sede simples como a pomba e prudente como a serpente. Ora, a serpente não foi amaldiçoada? Como é que Jesus está me apontando uma coisa boa na serpente? Ele está me dizendo que a serpente tem uma virtude ou uma qualidade que eu devo copiar, que é uma coisa considerada por ele copiosa. Então, vamos colocar isso no nosso coração. Nós não aprendemos coisas boas só com pessoas boas, não. Nós aprendemos coisas boas com pessoas más e coisas más com pessoas boas. E no caso de aprender coisas más com pessoas boas, missionária, por que é que isso acontece? Acontece porque nós somos maus. Jesus falou que nós somos maus. Nós não somos bonzinho. Se você é o tipo de pessoa que passa a sua vida tentando mostrar para os outros que você é bonzinho, desista. Nós não somos bons, nós somos maus. E não foi Genésio quem disse, foi Jesus. Jesus falou assim: se vós, sendo maus, conseguem fazer coisas boas, vossos filhos, quem dirá o vosso Pai que está no céu? Então, Jesus nos deixou a seguinte lição: nós não temos que nos preocupar em ser bons, nós temos que nos preocupar em se tornar uma pessoa melhor. Como que é isso, missionária? A gente se torna uma pessoa melhor fazendo o bem e de preferência sem olhar a quem. Pois bem, vou resumir novamente. Pessoas boas são capazes de fazer coisas más. E por quê? Porque na realidade elas não são boas. Nós não somos bons. Nós somos maus. E o único jeito da gente se tornar uma pessoa melhor, né? Sujeitando a nossa natureza de Adão a Cristo, é fazendo o bem e, como eu disse, de preferência, sem olhar a quem. Uma coisa que Deus me ensinou é que a gente só vai ser bom quando a gente morrer. Você sabia disso? Você já reparou que todo mundo, quando morre, se torna uma pessoa considerada boa, né? Às vezes a pessoa viveu a vida dela de forma desgraçada, às vezes ela viveu a vida dela de forma miserável, às vezes ela foi o mais ruim que ela pôde, às vezes ela praticou todo tipo de maldade, ela desamparou a sua família, ela rejeitou e renegou a fé, entre outras coisas, porque isso é só a ponta do iceberg, né? Aí quando ela morre, tem sempre alguém para se debruçar sobre o caixão e dizer: nossa, era bom pai de família, era um bom filho, que falta ele vai fazer, né? Quando morre, se torna uma pessoa boa. E o pior de tudo é que a Bíblia vai falar algo parecido. A Bíblia diz assim, ó: naquele grande dia, tu ouvirás do Senhor, servo bom e fiel. Ou seja, supõe-se que esse grande dia se dará depois da nossa morte, a menos que tenhamos o privilégio de sermos arrebatados, né? Ter o privilégio de ver o arrebatamento acontecer enquanto ainda estamos em vida. Mas, em geral, todos nós já teremos pegado a estrada azul, como diz a minha amiga Neia, né? Neia Forte, minha amiga, minha irmã, te amo, Neia. E é isso. Então você só vai se tornar uma pessoa boa
quando você morrer, até lá você vai ter que melhorar muito. Vou repetir, você só vai se tornar uma pessoa boa quando você morrer. E até lá você terá que melhorar muito. Terá que se tornar um ser humano melhor, uma pessoa melhor, um servo melhor, um parente melhor, um familiar melhor, um membro melhor, um profissional melhor. Porque a vida em Cristo é isso, a vida em Cristo é progressiva, é fazer com que nós sejamos hoje melhor do que éramos ontem e amanhã melhor do que estamos sendo hoje, tá bom, gente? Eu não sei com quem Deus está falando, mas se o Senhor falou, por certo, não foi só para quebrar o silêncio, né? Foi para nos edificar. No final, acaba que serve para todos nós, ainda que em tempos diferentes, tá bom? Pois bem, gente, sejam todas bem-vindas, Deus abençoe vocês. Nós estamos aqui para a 8ª volta do nosso propósito de 12 dias de clamor para 12 meses de bênção. E eu quero dizer para vocês que a live de hoje vai ser mais curtinha. Isso porque a pastora que iria ministrar a palavra hoje, por motivo de força maior, não poderá participar. Então, para não quebrar a campanha, eu decidi fazer a live e deixar para o vosso coração uma saudação, algo no qual vocês possam meditar, refletir, né? E eu faço isso com a esperança de que o Espírito Santo continue falando em vossos corações. Pois bem, para isso, eu quero pedir a vocês que vocês abram as vossas Bíblias ou os vossos tablets, né? Hoje em dia tá tudo tão moderno, né? Que você acompanhe aí a leitura que eu vou fazer. Vou ler a vocês alguns versos no livro de Mateus, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo nos escrevera Mateus. Oi, Kemily, Deus abençoe, minha linda, graça e paz. Sueli, Deus abençoe. Keiko, que saudade. Deus abençoe, quem estava sentindo a sua falta, viu? Vamos lá. Evangelho de Jesus Cristo, segundo nos escrevera Mateus, o cobrador de imposto e depois da conversão discípulo, no seu capítulo de número 26, a partir do verso de número 36, que segundo a tradução da minha Bíblia diz assim: então eles foram para um jardim chamado Getsemane, que para você que não sabe também significa prensa de azeite. Eu não sei se você sabe o que é, mas até recomendo que depois você consulte aí o Google para que você possa visualizar o que é uma prensa de azeite. Isso vai te ajudar a entender o que se passou com Jesus. Pois bem, vamos lá novamente. Então, eles voltaram para um jardim chamado Getsemane. Jesus disse aos seus discípulos: fiquem aqui enquanto eu vou orar mais adiante, levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. Ele mergulhou numa tristeza agonizante e declarou: a tristeza que eu sinto é uma tristeza de morte. A alma de Jesus estava angustiada até a morte. Isto porque ela já estava prevendo que o fim estava próximo, que Jesus estava prestes a ser crucificado. A gente sente, né? Quando alguma coisa ruim está para acontecer. E eu não vou dizer que é o 6º sentido, não. É o Espírito Santo que vai inclinando o nosso coração e nos fazendo perceber que alguma coisa está por acontecer. E por que é que ele faz isso? Para que nós tenhamos tempo de reação. Quando você pressente que alguma coisa ruim está para acontecer, o que Deus espera de você não é que você entre em pânico, mas que você entre em oração. Obrigada, Jenny, dizendo que eu estou bonita de óculos. Estou parecendo uma vovozinha, né? Mas enfim, vamos continuar. Indo um pouco adiante, prostrou-se no chão orando: meu pai, se há algum meio de me livrar disso, afasta de mim este cálice. Mas, por favor, se não houver um jeito, não seja feito o que eu quero, mas seja feita a sua vontade. Verso de número 45 e 46.
45, 44. Quando regressou, encontrou os discípulos dormindo. Eles simplesmente não conseguiam manter os olhos abertos. Dessa vez deixou-os dormindo e pela terceira vez foi orar, repetindo as mesmas palavras. Pela terceira vez ele foi orar e orar sozinho. Guarde isso aí no seu coração. Verso 45, 46. Ao voltar para junto deles outra vez, disse: vocês vão dormir a noite toda? Minha hora está chegando e vocês não podem velar comigo nem por uma hora. Velar significa orar nesse caso, né? Jesus estava dizendo: vocês não podem me ajudar em oração por uma hora. Pois bem, vamos à palavra de hoje. Palavra essa que representa o mês de agosto, mas que serve para o ano inteiro. Na verdade, ela serve para a nossa vida com Cristo até a eternidade. Todo conselho que Deus nos dá deve ser guardado em nosso coração como um bom tesouro, porque vale mais que o ouro. É por isso também que Deus não cobra pelos seus conselhos, porque Ele sabe que se Ele cobrasse, nós não teríamos como pagar. Não há sobre a face da terra ninguém que seja capaz, ainda que essa pessoa seja trilhardária, né? Não milionária, bilionária, trilhardária, ainda assim ela não teria como pagar pelos conselhos do nosso Deus. Pois bem, vamos à palavra. Ocorre que Jesus sabia que estava se aproximando o tempo de ele ser preso, de ele ser capturado e, por extensão, ser crucificado. Isso porque a palavra tinha que se cumprir. É bom que se saiba que não é só o que Deus fala de bom que se cumpre na nossa vida, o que Deus fala de ruim também se cumpre. Esse é o curso natural do sobrenatural, que cada palavra que sai da boca do nosso Deus se cumpra. Existem algumas exceções? Existem algumas situações que podem ser reconsideradas? Existem. Por exemplo, se Deus falar que vai cobrar de mim porque eu estou em pecado, ou porque eu estou em falta, ou porque eu estou fora da posição. Se eu entrar na posição, se eu me arrepender dos meus pecados, obviamente Deus vai reconsiderar a sua decisão. Mas existem algumas coisas que, independentemente do que nós façamos, não poderão ser mudadas. Por quê? Porque elas são necessárias ao curso da história. É por isso que alguns males não são remediados. Existem coisas, assim como no caso de Jesus, que nós gostaríamos que Deus passasse de nós esse cálice, mas o Senhor não faz, porque Ele sabe que aquele mal é um mal necessário. Então, Jesus, tendo 12 discípulos, decidiu ir ao monte apenas com 3. Isso porque, prestem atenção, Jesus tinha comunhão com todos, mas só tinha intimidade com 3. Que isso sirva para nós também. Existem amigos e existem amigos mais chegados. Eu não tenho uma multidão de amigos, não, mas eu tenho bons amigos. Só que alguns desses amigos, por exemplo, nunca vieram à minha casa, nunca comeram uma galinhada comigo, né? Então essas pessoas não são do meu círculo íntimo. Só frequenta a minha casa as pessoas do meu círculo íntimo, porque de fato não dá para ter intimidade com todos. Isso porque à medida que a amizade vai avançando, algumas casas vai se exigindo outras colunas, né? Então, algumas amizades são pautadas só na confiança, outras só na empatia. Agora, para se ter intimidade com uma pessoa, é necessário, se faz necessário vários atributos, se fazem necessários vários atributos. Então, vamos lá. Jesus tinha comunhão com 12, mas só tinha intimidade com 3. E foram esses 3 que Jesus decidiu levar ao monte com ele, quando percebeu que a sua alma estava profundamente angustiada. A alma de Jesus estava angustiada até a morte, ou seja, ele já estava num estágio de angústia que conversar com a sua própria alma não ia resolver. Ela não tinha condições de responder, ela não podia dar a ele as respostas que ele queria. Então ele vai direto ao Pai. Missionário, eu não entendi, porque
porque você falou isso. Eu tenho ensinado, principalmente para as pessoas com as quais eu tenho intimidade, pessoas que frequentam a minha casa, que comem da minha galinhada, né? Que nós temos que aprender a conversar com a nossa alma para conseguir assumir o controle das nossas emoções. Isso porque Deus, ele não vai assumir o controle das nossas emoções. Deus assume o controle das situações. Agora, com relação às nossas emoções, somos nós quem temos que assumir o controle e administrar. Nós aprendemos isso com Davi. Davi tinha o hábito de conversar com a sua própria alma. Quando ela se achava batida, ele se reportava a ela e dizia para ela: por que é que você está batida? Por que é que você está tão triste? Por que é que você está tão amargurada? Conta para mim, eu quero te entender. Eu quero te decifrar. Ele conversava com a sua alma e isso dava a ele os resultados que ele precisava. Mas isso porque eu estou falando de situações nas quais ele não estava angustiado até a morte. Quem já esteve angustiado até a morte sabe do que eu estou dizendo, né? É o último estágio da angústia. Existem algumas pessoas, por exemplo, que costumam sucumbir a esse estágio, que são as pessoas que praticam, por exemplo, o suicídio, né? Quando elas se acham angustiadas até a morte e não acham saída e não veem melhora, não veem perspectiva de melhorar, elas atentam contra a sua própria vida. Graças a Deus não é o que ocorre conosco, porque nós sabemos que existe uma saída. E se não existir, o nosso Deus cria. Deus está mandando falar para você. Se não existir uma saída, eu vou criar uma saída para você. O lugar aonde o povo de Israel, o ponto de onde o povo de Israel atravessou o Mar Vermelho, se não me engano, chamava-se Penharod, alguma coisa assim, que significa beco sem saída. Quando eles chegaram de frente ao Mar Vermelho, foi exatamente assim que eles se sentiram. Por quê? Porque à frente havia o mar, atrás havia Faraó e eles estavam cercados de montanhas e caminhos perigosos. Então, o que o Senhor fez quando o povo de Israel se achou em um beco sem saída? O Senhor abriu o Mar Vermelho para eles passarem. Então, eu já começo profetizando sobre a sua vida esta noite. Se você está se sentindo como o povo de Israel, né? Se você está se sentindo cercada, se você está se sentindo encurralada, se você está se sentindo sem saída, eu estou falando do feminino, mas obviamente serve também para o masculino, né? Porque existem alguns irmãos que também acompanham a live ou outros que posteriormente serão alcançados. Eu começo profetizando para você que se você estiver vivenciando, se você estiver neste momento se encontrando numa situação sem saída, num beco sem saída, o Senhor vai criar um caminho para você. Deus vai criar uma saída. O Senhor dará uma solução. Se não houver uma porta, Deus cria uma porta e ela já será criada aberta. Você nem precisará de chave. Pois bem, voltando a Jesus. Jesus estava angustiado até a morte. O que foi que ele fez? Sentou e chorou? Sentou e lamentou? Sentou e lastimou? Sentou e reclamou? Não. Jesus decidiu ir orar, porque é isso que nós temos que fazer. Quando você se achar angustiada até a morte, sabe aquele sentimento que parece que está macerando o seu coração? Sabe quando você tem vontade de chorar e nem sabe direito o porquê? Quando você tem aquele sentimento que alguma coisa ruim está acontecendo, se não dentro de você, fora de você, então, isso é uma angústia até a morte. Deus está falando, se isso estiver acontecendo com você, sentar e lamentar não vai adiantar, sentar e chorar pode ajudar você a melhorar, mas melhorar não é resolver. Amém? Melhorar não é resolver. Chora que melhora, ora que resolve. Chora que melhora, mas se você orar, resolve. Então Jesus decide ir orar e ele leva os discípulos. Quando chega, presta atenção que isso é muito poderoso. Quando chega lá no Getsemane, Jesus diz aos discípulos com quem ele tem intimidade, fiquem aqui e eu vou um pouquinho mais à frente. Isso porque Jesus queria ter um particular com Deus. Aí você vai dizer assim, ora, mas por que então ele levou os discípulos se ele pretendia orar separado deles para ter apoio moral? Porque às vezes o apoio moral é tudo que a gente espera de um amigo.
Sabe? Quando meu pai morreu, isso há 10 anos atrás, eu quero que vocês prestem bastante atenção no que eu vou dizer. Eu era muito ligada ao meu pai, a minha alma era ligada ao meu pai. Meu pai era uma das pessoas mais incríveis que eu conheci, meu pai avô, no caso, né? Porque com o meu pai biológico, eu não convivi de perto, mas o meu pai avô era uma pessoa incrível. Eu gosto até de falar sobre ele, que ele era sábio e não sabia, né? E quando ele morreu há 10 anos atrás, naquela época, eu ainda não estava enferma, então eu tinha uma rotina muito frenética de trabalho. Eu pregava de segunda a segunda, logo eu era muito conhecida, eu era muito popular aqui em Guaianazes, né? Só que no velório e sepultamento do meu pai, eu acho que não, foram 6 amigos, né? E depois, ou 6 conhecidos, que seja, depois que passou, eu encontrava as pessoas e elas diziam assim: nossa, eu não fui lá porque eu não sabia o que dizer. Nossa, eu não fui lá porque eu não sabia o que fazer. E eu dizia para elas, não precisava dizer nada, não precisava falar nada, só precisava estar lá. Porque é isso que o amigo faz. O amigo faz e te dá apoio moral. Então, Jesus levou os 3 discípulos com quem ele tinha intimidade para ter deles o apoio moral. Só que à medida que ele ia orando sozinho, né, aquela angústia, ao invés de passar, parecia que estava aumentando. Então, presta atenção, Jesus volta aos discípulos, ao ponto do monte que os discípulos estavam, e diz para eles assim: será que vocês podem orar comigo por 1 hora? E eles dormem. Jesus volta a 2ª vez e eles estão dormindo. Jesus vem a 3ª vez e eles estão dormindo. Eu quero que você registre o seguinte: essa palavra que eu estou deixando para você é sobre o pedido de oração. O pedido de oração ideal, o valor do pedido de oração. Jesus, ao longo da sua vida, Jesus viveu 33 anos e meio, ele só fez pedido de oração uma única vez. Uma única vez. E ele fez o mesmo pedido 3 vezes. E ele não foi atendido. Você que tem feito pedido de oração e ainda não foi atendido, não foi atendida, se te consola saber, Jesus também passou por isso. Jesus, ao longo da sua vida, só fez um pedido de oração. E ele fez o mesmo pedido de oração 3 vezes, e ele não foi atendido. E olha que no caso dele, ele não pediu, assim como nós, para que orassem por ele. Ele pediu para que orassem com ele, porque esse é o pedido de oração ideal. O pedido de oração ideal é aquele onde você pede para que a pessoa ore com você e não por você. Isso porque você não pode terceirizar as suas necessidades. Você não pode terceirizar as suas responsabilidades. Se a questão diz respeito a você, o ideal é que você seja a primeira pessoa a clamar por isso. Que você seja a primeira pessoa a orar por isso. Que você seja a primeira pessoa a buscar ao Senhor por isso. Então, antes de buscar o apoio de alguém em oração, você deve orar pela questão. Porque a questão diz respeito a você. O BO é seu. Então, é você quem tem que chegar no altar e derramar as suas palavras e registrar as suas necessidades para que os céus tomem conhecimento daquilo que você está falando, porque o céu sabe o que você está passando, mas é preciso que você verbalize, as suas necessidades, para que o céu tome nota de que você chegou ao entendimento de que você precisa da intervenção de Deus, que você chegou ao entendimento de que você precisa da ajuda do Senhor, né? E isso é só o primeiro passo, porque na verdade a gente não precisa de Deus. Eu já precisei de Deus, hoje eu não preciso mais. Hoje eu dependo de Deus. Eu entendi que eu não preciso, não, eu dependo de Deus, porque as coisas só acontecem segundo a vontade do nosso Deus. Para aquele que está em Cristo, para aquele que está verdadeiramente em Cristo, a nossa vida não é regida pela lua, a nossa vida não é regida pelos astros, a nossa vida é regida pelo Senhor. Amém? Então, Jesus, ele pede que orem com ele, né? Tem uma palavra, uma história na Bíblia que eu gosto demais dela e que ela serve como ilustração para o que eu estou dizendo. É a história da mulher de Sunem, né? A Bíblia diz que aquela mulher tinha
aparentemente tudo. Ninguém tem tudo. Sempre tem alguma coisa que nos falta. Né? E geralmente o que nos falta é aquilo que o dinheiro não pode comprar. Aquela mulher tinha tudo, ela só não tinha um filho. E aí ela decide fazer uma boa ação para o homem de Deus. E o homem de Deus, em gratidão, decide profetizar para ela que ela teria um filho. Assim como ele profetizou, aconteceu. Porque quando a gente é de Deus e tem palavra, Deus honra a nossa palavra. Pois bem, passado cerca de 12 anos, um dia um menino está trabalhando na roça com seu pai, na lavoura com seu pai, e ele sente uma forte dor de cabeça que hoje nós conhecemos como derrame cerebral. Ele teve um AVC aos 12 anos. E aí, quando ele começa a sentir aquele AVC, o pai dele fala para o empregado, leva ele para a mãe dele. Em outras palavras, leva ele para a mãe dele, que a mãe dele vai saber o que fazer. Porque a mãe sempre sabe o que fazer. Ela pode até não fazer, mas ela sempre sabe o que fazer. Quero abrir um parêntese aqui para dizer o seguinte: se você teve 10 filhos, seja mãe de 10 filhos. Se você teve 7 filhos, seja mãe de 7 filhos. Se você teve 3 filhos, seja mãe de 3 filhos. Não ame os seus filhos preferencialmente. Ame os seus filhos incondicionalmente. Pois bem, o pai, de um jeito torto, reconhece que a mãe vai saber melhor o que fazer naquela situação, porque homem é assim. Vocês, mulheres que estão aí na live, tá bom? Se você está acompanhando tudo que eu tô dizendo, se você está compreendendo o que eu tô dizendo, manda um aí, é forte. Deixa eu te contar, homem só consegue elogiar de uma forma torta. Homem não sabe elogiar. Deixa eu contar uma história pra vocês. O meu sonho de consumo era ter uma bota. Aí depois de alguns anos eu consegui finalmente comprar a minha primeira bota. E aí coloquei aquela bota, né? Me arrumei toda para ir pregar e fiquei esperando que meu marido me fizesse algum elogio. Eu fui, voltei e até ali nada. Quando eu já estava me destrocando, ele falou, nossa, que bota linda. E eu fiquei furiosa com ele. Eu disse para ele que a bota é linda, eu sei, eu comprei por isso. Você tinha que ter dito assim, como você ficou linda com essa bota. Então, homem é assim, homem não sabe elogiar, né? Você prepara a melhor comida do ano para ele. Aí ele chega, senta para comer, come e fala, nossa, tá uma delícia. Ou então eu tô com muita fome. Homem elogia assim, né? Então, de um jeito torto, aquele homem reconhece que a sua esposa vai saber melhor lidar com aquela situação, sabe? Irmãs, em nome de Jesus, escute o que eu vou dizer, é de Deus, tá bom? Não fique triste, não. Você que tá aí sempre com a mão na cabeça, dizendo tudo eu, tudo que acontece, mãe é, mulher, e não sei o quê, né, sabe? Parece que todo tipo de luta, história nas suas costas, né? Todo mundo quer que você resolva tudo. E você diz, eu tô sobrecarregada, ninguém faz nada, eu não aguento mais. Deus está dizendo, na verdade, esse é um jeito torto das pessoas admitirem que você é mais competente do que elas para resolver essas questões. Tem gente folgada? Ah, tem gente folgada. E você já sabe, né? Onde tem gente folgada, tem gente sufocada, tem gente explorada, né? Mas inicialmente, ainda que eles não tenham consciência disso, o que faz com que eles terceirizem, com que eles lancem sobre você uma responsabilidade que eles deveriam assumir ou pelo menos dividir com você, é o fato de que lá no fundo eles sabem que você é muito mais competente do que eles para resolver essa situação, tá bom? Então não fica triste não, tira a mão da cabeça, levanta a mão para o céu e agradece ao Senhor por você ser a mulher que você é, por você ser sábia, por você ser forte, por você ser inteligente, tá? Começa a se olhar com os olhos de Deus e você vai entender o que eu estou dizendo. Pois bem, o empregado leva o menino para sua mãe. O menino está tendo um AVC. Quando ele chega lá, devia ser por umas 10, 11 horas da manhã. A Bíblia diz que a primeira coisa que ela faz, ela coloca ele sobre o seu joelho. Gente, isso é muito poderoso. Isso é muito poderoso. Ela coloca ele sobre os seus joelhos, trazendo para os dias de hoje. A primeira coisa que ela faz é orar pelo seu filho. Ela ora, ela clama, ela amava aquele filho. Ela nem esperava mais por aquele filho. Deus prometeu, o profeta profetizou, não foi Deus que prometeu. O profeta profetizou que ela teria um filho. Ela teve o filho e aquele filho passou a ser a coisa mais preciosa da vida dela. Então eu te pergunto, você faz ideia de como
como ela orou por esse filho, de como ela clamou, porque a gente é assim. Eu tenho um filho de 20 anos e um de 10. Eu sei que não parece, eu sei que eu pareço uma Barbie, mas eu tenho um filho de 20 anos e um de 10, né? Quando eles dizem assim, mãe, tô com dor de cabeça, pronto, meu mundo para, sabe? Tipo, parem o mundo que eu quero descer, ninguém mais fala comigo, desliga a panela que tá no fogo, vamos ver o que tá acontecendo imediatamente. Então, ela coloca o seu filho sobre os seus joelhos. Significa que a primeira coisa que ela fez foi orar. A segunda coisa que eu suponho, isso não é a Bíblia que diz, é conjectura minha, eu suponho que ela fez. Eu imagino que enquanto ele estava sobre os seus joelhos, ela acariciou, ela fez cafuné, ela passou a mão no rosto, porque eu sou assim. Meu filho de 10 anos não pode passar por mim que eu quero beijar, eu quero abraçar, e eles não gostam, né? Vocês sabem disso, né? Meu filho mais velho gosta, de 20 anos, adora um carinho, mas o mais novo... Então, mãe é assim, a mãe que ama é afetuosa. Vou dizer de novo, uma mãe que ama é afetuosa. Então, eu imagino que enquanto ele estava sobre os seus joelhos, né, ela deu amor, ela deu carinho, ela deu atenção. Abre parêntese, missionária Kelly. Não basta orar, tem que amar. Não basta orar, tem que dar atenção. Não basta amar, orar, você tem que dizer que ama. Você tem que deixar claro para seu filho todos os dias o quanto ele é importante, o quanto ele é especial para você. O meu filho mais velho trabalha e faz faculdade. E todos os dias eu falo para ele, não saia sem me acordar. Me acorde. Eu quero ver você antes de sair. Quero beijar você antes de sair. Quero abençoar você antes de você sair. Então, às vezes o milagre não é só uma questão de oração. Amém? Amém, minhas lindinhas? Às vezes o milagre é também uma questão de amor. Tem mãe que ora muito e ama pouco. Tem esposa que ora muito e ama pouco. Amém? Tem parente que ora muito e ama pouco. Tem familiar que ora muito e ama pouco. E Deus está dizendo para você, tem que orar e tem que amar. Pois bem, depois disso, depois de orar, de amar, infelizmente, ainda assim, o menino veio a falecer. Mas ela não se deu por vencida. Porque quando a gente é crente, a gente acredita. A gente sabe que o nosso Deus tem jeito até para a morte, né? Eu cresci ouvindo os mais velhos dizer, só não tem jeito para a morte. Então, eu tô aqui como arauto de Deus para dizer para você que tem sim. Tem jeito até para a morte. Então, vamos profetizar junto comigo? Se tem jeito para a morte, imagina para o teu caso, imagina para o teu problema, imagina para o teu casamento, imagina para os teus negócios, imagina para o teu ministério. Se tem solução até para a morte, quem dirá para a vida? Deus está dizendo para você. Se eu tenho solução até para a morte, quem dirá para a vida? Descansa. Confia no Senhor, busca ao Senhor, creia no Senhor com todo o seu entendimento, porque a fé não é um sentimento. A fé não é um sentimento. A gente tem que crer com o nosso entendimento. E eu profetizo para você que assim como aquela mulher, você não pode se dar por vencida. Coloca no seu coração isso em nome de Jesus. Tem jeito até para a morte. O meu Deus dá jeito até para a morte. A Bíblia diz assim, ó, a morte foi tragada na vitória. Eita Deus, a morte foi tragada na vitória. Então creia. Eu não sei qual é o seu problema, mas eu profetizo que ele pode ser tragado na vitória também. Quando Deus te der vitória, todos esses problemas vão desaparecer. Vai parecer até que você nunca passou por isso. Você só vai se lembrar do que aconteceu para poder testemunhar. Mas isso não vai gerar nenhum trauma em você. Porque a vitória que Deus vai te dar vai ser tão grande. Mas vai ser tão grande, tão extraordinária, que o que você passou não vai ser nada comparado ao que você ganhou depois de ser aprovada pelo Senhor. Porque é assim, né? O nosso Deus prova e aprova. Quando Deus prova você, Ele não quer te torturar, Ele quer aprovar você. Então, deixa eu te contar um negócio. Sorria, Deus está te provando.
Sorria, Deus está testando você. Sorria, Deus está experimentando você, mas isso não é para você morrer. Esse processo não é para a morte, essa dor não é para a morte, esse problema não é para o fim. Deus está dizendo, isso daí é para que eu prove a você o meu poder, porque depois de provar a você a sua fé, provarei a você o meu poder. Então levanta a sua cabeça. Você é invencível no Senhor. Quando você deposita a sua fé em Deus, tem jeito para tudo. Deus está dizendo, tem jeito para tudo. Tudo é possível àquele que crê. Então, o que ela faz? Ela decide ir consultar o profeta. Ela vai pedir ajuda ao profeta. Mas o ponto de tudo isso que eu disse é dizer, ela não fez isso antes de primeiro orar. Então, Jesus, ele mostra pra gente qual é o pedido de oração ideal. Não é aquele que você pede para os outros orarem por você, enquanto isso você vai pro shopping, enquanto isso você dorme até 2 horas da tarde, enquanto isso você fica na internet a noite inteira, sabe? Não hora de manhã, não hora de tarde, não hora de noite, não hora de madrugada, né? Se você dormindo, você não vai orar, né? A nossa geração é engraçada. A nossa geração é assim, faz a própria vontade o dia inteiro, e aí à noite, na hora de dormir, ora o Pai Nosso e diz, seja feita, Senhor, a tua vontade. Ora, enquanto você dorme, você está sugerindo que a vontade de Deus se cumpra na sua vida. Enquanto você dorme, você está sugerindo que o plano de Deus, o projeto de Deus, o propósito de Deus se manifeste na sua vida enquanto você dorme. É isso que você está fazendo. Você passa o dia inteiro fazendo tudo o que você quer. Aí, no final do dia, você diz pro Senhor, Senhor, seja feita a sua vontade. Toma vergonha na sua cara. Vá se converter, Deus está dizendo para você, tá bom? Você tem que dizer pro Senhor, seja feita a tua vontade quando você acorda e não quando você vai dormir. Amém? Então, é isso. Você pode pedir oração? Você deve pedir oração. Você deve contar com a oração e a intercessão dos santos, mas não se isentando da responsabilidade de você mesmo manter essa questão no altar, de você mesmo estar atualizando essa questão, esse pedido no altar, segundo as suas necessidades. Então, voltando lá, Jesus fez o único pedido de oração, pediu 3 vezes a mesma coisa e ele não foi atendido. Ele não foi atendido. Mas mesmo assim, ele não desistiu. Ele não desistiu. Então, eu vou deixar 3 coisas para você com essa palavra. Primeira, mesmo quando você não puder contar com a ajuda de alguém, mesmo quando não tiver ninguém para te ajudar em oração, mesmo quando não houver ninguém para entrar na peleja com você, mesmo quando não houver ninguém para batalhar com você, mesmo quando não houver ninguém para fazer a campanha com você, Deus está falando para você, não deixe de fazer. Não deixe de orar, não deixe de buscar, não deixe de clamar, não deixe de interceder. Se não tem ninguém para fazer a campanha com você, faça sozinha. Se não tem ninguém para entrar nesse propósito com você, faz sozinha. Deus está dizendo para você, irmã Kelly, mas sozinha é muito ruim, sozinha é muito difícil, eu não tenho força. Então, tira a força da fraqueza. Tá bom? Vou dizer para você uma coisa que eu gosto de falar sobre a passagem de Gideão. Eu costumo dizer que se o mesmo anjo que apareceu para Gideão aparecesse para nossa geração, ao invés de dizer, vai nessa tua força, ele ia dizer, vai na tua fraqueza mesmo, mas vai, porque o importante é ir. Não importa como você vai, não importa como você vai chegar lá, né? A Bíblia diz que a mulher do fluxo de sangue tocou na orla. Por que ela tocou na orla? Porque ela veio se arrastando, ela veio por baixo, ela não veio por cima, porque quando a gente está por cima, geralmente a gente não vem a Cristo, a gente costuma vir a Cristo quando a gente está por baixo, né? Então, ela toca na orla, dentre outros motivos, porque ela veio se arrastando, ela estava por baixo naquele momento, e o Senhor está dizendo para você, não importa como você vem, o que importa é como você volta, e eu vou dizer para você, quando você vem, você nunca volta da mesma maneira. Vou dizer de novo, quando você vem, você nunca volta da mesma maneira. Então vem, missionária, eu tô angustiada, vem, missionária, eu tô confusa, vem, missionária, eu tô desanimada, vem, missionária, olha, tô atribulada de espírito, vem, pense comigo. Se a mulher do fluxo de sangue pensasse assim, não vou não, tô tão doente, tinha morrido daquela doença, porque morreu, ela morreu, né?
Até que se prova o contrário, ela morreu. Mas ela não morreu daquela doença. Porque daquela doença ela foi curada. E Deus está dizendo assim, você pode ser curada desse mal, você pode ser restaurada desse mal, você pode ser transformada, você pode ser vivificada, a sua vida pode ser mudada, coisas novas podem acontecer, Deus pode fazer de você uma nova mulher, Deus pode fazer de você um novo homem, Deus pode mudar a sua vida a tal ponto que para te reconhecer as pessoas vão ter que te conhecer de novo. Mas para isso você precisa vir. Vem. Se tem ajuda, vem. Se não tem, vem também. Porque Deus é contigo. Segunda coisa que nós aprendemos com essa passagem tem a ver com a primeira, sobre a qual eu falei muito, né? Peça para que as pessoas ajudem você em oração. Peça para que as pessoas orem com você. E não passe a sua vida inteira pedindo para que elas orem por você. Não seja um crente 6 horas, sabe? Aquele crente que não pode ver outro crente. Você ora por mim, 6 horas por mim, sabe? Não pode ver um grupinho de oração. 6 horas por mim, 6 horas. 6 horas, irmã. Não seja um crente 6 horas, viu? Seja um crente que ora. Não seja um crente 6 horas. Seja um crente que ora, você tem que orar. Deus quer ouvir o seu clamor. Deus quer ouvir a sua voz. Deus quer ouvir a sua petição. Deus quer ouvir você. Você não faz ideia do peso que tem quando você mesmo pleiteia a sua causa diante de Deus. Amém? E a terceira coisa que a gente aprende com isso, a Bíblia diz que Jesus fez o mesmo pedido 3 vezes. Jesus veio a primeira vez e falou para eles, orem comigo, eles dormiram. Jesus veio a segunda vez, orem comigo, eles dormiram. A terceira, orem comigo, e eles dormiram. A essa altura, Jesus não estava mais tão triste. Agora Jesus estava decepcionado, sabe? O sentimento agora era outro. Porque a gente fica, né, decepcionado quando a gente conhece tanta gente na hora que você precisa. Onde elas estão? Para onde elas foram? O que elas estão fazendo? Né? Será que realmente elas não podem tirar 1 hora para orar conosco? 1 dia, né? Para fazer um propósito, para ir no monte, para consagrar. Eu tenho aqui um grupo de amigos que, assim, é um pelo outro. Fulana tá doente, vamos orar. Bertrano perdeu o emprego, vamos orar. Porque evangelho, cristianismo, o verdadeiro cristianismo é isso, sabe? É que nós cuidemos uns dos outros, né? E Deus abençoe. Que bom que você chegou a tempo. Te amo, minha amiga. Irmã Kelly, Deus abençoe também. Linda, cheia de Deus. Deus abençoe. Viu, gente? É muito triste quando você precisa e não aparece ninguém. E aí, nesse ponto da palavra, eu quero falar 2 coisas para você. A primeira é que você pode até ficar sem oração, mas você nunca fica sem intercessão. Vou repetir. Você pode até ficar sem oração, mas você nunca fica sem intercessão. A Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, segundo o propósito do nosso Deus. Então, mesmo quando não houver ninguém para orar com você, haverá alguém intercedendo por você. E digo mais, como se não bastasse a nós, o Espírito Santo está aqui para interceder por nós e em nós, a Bíblia diz que Jesus ainda intercede por nós junto ao Pai. É muita intercessão, né? É intercessão na terra, é intercessão no céu. Então Deus está dizendo para você, não se deixe abater, não se deixe desanimar, não fique decepcionada com os seus amigos. Se você quiser fazer uma campanha e eles não vierem junto com você, se você quiser fazer um propósito e eles não abraçarem o propósito com você, se você quiser apresentar para o Senhor uma causa e eles não abraçarem a causa com você, não fique decepcionado, não fique frustrado, não fique chateado, não fique chateado. Ninguém é perfeito e às vezes o próprio Deus não permite, que é para nos ensinar algumas coisas, como essas que nós estamos aprendendo aqui. De qualquer modo, Deus está dizendo para você, você nunca estará só, eu sempre estarei
contigo. Quando a sua família não puder estar com você, eu estarei contigo. Quando os seus amigos não puderem estar com você, eu estarei contigo. Quando os conhecidos não puderem estar com você, eu estarei com você. Quando os companheiros de trabalho não puderem estar com você, eu estarei com você. Eu estarei sempre com você. Então, você pode ficar sem cobertura de oração, mas você não fica sem cobertura de intercessão, né? Eu não sei se você sabe, mas a intercessão é uma vertente, né, da oração. É um módulo de oração, né? E é um dos mais importantes. Como é que eu sei disso? Eu sei disso porque o nosso intercessor mor é ninguém menos do que a pessoa do Espírito Santo. Então, esse ministério não é pouca coisa não, né? Interceder não é pouca coisa. Ser escolhido, ser levantado, ser separado, ser capacitado para o ministério da intercessão é fazer parte da elite, né? Já que quem intercede por nós, acima de todos, é o Espírito Santo. Então não fica triste, tá bom? Se você não achar alguém que te ajude em oração, que ore junto com você, que divida com você o peso dessa responsabilidade, ainda assim, continue orando, porque Deus é com você. Então, Jesus faz o pedido 3 vezes e não é atendido. O único pedido de oração da sua vida, e ele não foi atendido. E aí a Bíblia diz uma coisa poderosa. O que ele faz? Ele senta, ele chora, ele lamenta, ele reclama, ele desiste, ele se entrega? Não! A Bíblia diz que ele voltou lá para o lugar da oração e foi orar de novo. Deus está falando para você. Não desiste, não. Ah, mas fulano falou que ia me ajudar e não veio. Ah, mas Bertrano falou que ia entrar nesse propósito comigo e no final das contas nem me deu satisfação. Deus está falando assim, vai você para o lugar de oração e ora. Ah, Senhor, mas eu já orei. Jesus orou 1, 2, 3 e teria orado mais se fosse necessário. Então, Deus está falando para você, não importa quantas vezes você já fez, Deus está dizendo para você, vai lá e faz de novo. E eu quero encerrar a palavra de hoje mencionando 2 histórias para vocês para ilustrar esse último ponto. Não importa quantas vezes você já orou, não importa quantas campanhas você já fez, não importa quantas vezes você entrou em propósito por essa questão, por essa pessoa, por esta causa, não importa quantas vezes você já se colocou de joelhos por isso, eu estou aqui como profetisa, eu estou aqui como voz de Deus para você, eu estou aqui como arauto de Deus para você, dizendo, não importa quantas vezes você já fez, vai lá e faz de novo, e Deus será com você. E para ilustrar isso, eu vou contar 2 histórias. A primeira, eu amo essa história, já preguei muitas vezes sobre isso, não tenho vergonha de admitir, porque é uma palavra que me serve em todo tempo. Eu aprendo muito todas as vezes que ela é trazida à minha memória e ela vai ilustrar para você o que eu estou dizendo, no sentido de vai lá e faz de novo o que você já fez, não importa quantas vezes você já tenha feito, que é a história da Sulamita. Vou resumir para você bem rapidinho, tá bom? A Sulamita trabalhava no lagar. Ela era uma virgem que foi trazida para o palácio de Salomão, para sua casa de veraneio, sua casa de férias. E ela foi colocada para trabalhar no lagar. Só que um dia ela teve um lapso, não estava bem naquele dia, estava precisando espairecer. E ela decidiu ir ao jardim de inverno do rei, coisa que era proibida. Enquanto ela estava lá, o rei apareceu. Ela correu para sua casa desesperadamente, porque ela sabia que ela podia ser punida por estar em um lugar que ela não tinha autorização para estar. Ela podia ser punida e não só perdendo o emprego, ela poderia perder a vida. A família dela todinha poderia ser executada por ela ter entrado no jardim de inverno sem permissão. Então ela vai para sua casa. Quando ela chega na sua casa, ela lava os seus pés e vai deitar. Horas depois, batem na sua porta. Quem é? Era o rei, né? Você que acha que não vai acontecer, sabe? Você que está solteira e quando alguém falou para você, daqui a pouco um príncipe vai bater na sua porta, deixa eu contar para você, Deus é tão bom com você que ele pode trazer, não é um príncipe, não, ele pode trazer o rei para bater na sua porta. A Bíblia diz que o rei bateu na porta. O pai dela foi atender, levou um susto. E aí o rei falou para ele, quero falar com a sua filha. Quando ele foi lá falar para ela, o rei tá aí. Primeiro, ela não acreditou.
Primeiro, ela não se levantou porque ela não acreditou que o rei estava batendo na porta dela. Deus está mandando dizer para você, cuidado para não perder a bênção por incredulidade. Segundo motivo pelo qual ela não levantou para ir atender o rei, ela já tinha lavado os pés. E naqueles dias as mulheres não costumavam tomar banho todos os dias, porque havia escassez de água em Israel. Então ela já tinha lavado os pés, ela ficou com preguiça. Ela não quis levantar para ir atender o rei, para não ter que lavar o pé de novo. E aí, sabe o que aconteceu? O rei foi embora. Quando o rei vai embora, a ficha dela cai. E ela se dá conta do quanto ela poderia estar perdendo. Então ela levanta e vai atrás dele. Ela não acha e volta para casa. Horas depois, ele bate na porta dela de novo. E nesse ponto eu quero dizer para você, quem disse para você que a felicidade só bate na nossa porta uma vez? Se o Senhor quiser, se for a vontade de Deus para a sua vida, ela vai bater uma, ela vai bater duas, ela vai bater três, ela vai bater na sua porta até você atender. Deus está dizendo para você, a felicidade vai bater na sua porta até você atender. E você só vai atender quando você entender que o que está acontecendo é a vontade de Deus se cumprindo na sua vida. Então, resumindo, ela quase perdeu a felicidade dela porque ficou com preguiça de ter que lavar o pé de novo. Então Deus está falando para você, já fez uma vez, se precisar, faça duas. Já fez duas, se precisar, faça três. Fez três, se precisar, faça 4 vezes. Não importa quantas vezes você vai fazer. Se for necessário, faça e Deus será com você. Missionária, eu já fiz muita campanha por isso. Já fiz muito propósito, já fiz muito jejum, já consagrei muito. Deus está falando, vai lá e consagra de novo. Vai lá e faz de novo. E Deus será com você. Eu acho que nem precisa da segunda história, porque já deu para entender, né? Então é isso, gente. A palavra de hoje foi essa. Tá bom? Em nome de Jesus, recebe, toma posse que é de graça, anota aí, tá? Deus quer nos dar vitória. A vitória, na verdade, já é nossa. A gente só precisa aprender a tomar posse. E para tomar posse, tem que tomar posição, tá bom? Sem tomar posição, não dá para tomar posse. Então faz o que Deus está mandando você fazer. Deus mandou orar, ora. Deus mandou jejuar, jejua. Deus mandou ir no monte, vai. Deus mandou consagrar, vai. Eu não sei o que Deus mandou você fazer, mas seja lá o que for, com a ajuda ou sem a ajuda dos seus amigos, faça, porque afinal é a sua bênção, é a sua vitória, trata-se da sua felicidade e Deus quer que você tome posse disso, tá bom? A palavra de hoje, a palavra para agosto é essa, que Deus nos ajude a entender, que essa palavra possa reverberar no nosso coração e que o nosso pedido de oração seja atendido por ninguém menos que o Senhor nosso Deus. Talvez você vai dizer assim, missionário, Jesus orou e mesmo assim foi preso e foi crucificado. Se você não acompanhou, vai lá no comecinho da live. Eu falei que tem coisa que não tem jeito. Você pode orar de dia e de noite, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, 366 no ano bissexto e ainda assim vai acontecer. Porque o que você tem que passar, você vai passar. Mas a boa notícia é que vai passar quando você passar. Tudo isso vai passar quando você passar. Deus vai te dar vitória. Tá bom? Então, em nome de Jesus, toma tenência, tenha juízo, segue a instrução do Senhor nosso Deus. O remédio só faz efeito se a gente tomar. E Deus está mostrando para você quais são as estratégias com as quais você pode trabalhar. Jesus foi atendido, não no sentido de se livrar daquilo que estava para acontecer, mas ele foi fortalecido para suportar o que estava para acontecer, né? E aquela foi a nossa vitória. Aquela não foi a vitória só de Jesus, não. Aquela foi a nossa vitória. A cruz foi a nossa maior vitória. Jesus sacrificou por nós, para que nós tivéssemos vitória sobre essas coisas e tantas outras. Principalmente, o motivo principal pelo qual houve cruz foi para que nós tivéssemos direito à salvação. Todo o resto são só benefícios, sabe? Quando você é contratado por uma empresa e a empresa te paga salário mais benefício, então o salário é a salvação. O resto é só benefício. Todo o resto que vier é só um detalhe, né? Mas um detalhe que o Senhor não vai deixar de levar em consideração. Deus vai cumprir o desejo do seu coração, tá bom? Que Deus abençoe você grandemente. Tenha um final de semana incrível. E semana que vem, se o Senhor permitir, estaremos aqui de novo para que o nome do Senhor continue sendo glorificado. Amo vocês.
Beijo no vosso coração.